Pessoal, o mercado da bola do Vasco tá esquentando. O Vasco negocia a contratação do meia Matheus França, que joga no Crystal Palace da Inglaterra. O jogador, inclusive, é cria do Flamengo. E o zagueiro colombiano Carlos Cuesta deve preferir jogar no futebol russo no Spartak Moscou. O jogador recebeu uma proposta melhor do clube russo do que do Vasco da Gama. E o lateral direito do Vasco, que está se destacando no Campeonato Brasileiro, Paulo Henrique, está na pré-lista de convocados do Carlos Ancelotti para a seleção brasileira. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes, dá essa moral pra gente, não esquece não. E clica no botão de hypar. E cara, muito obrigado, chegamos a 11 mil inscritos. Obrigado pela moral, tá? Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações porque tem um monte de novidade. Vamos começar falando sobre o lateral direito do Vasco da Gama, Paulo Henrique, que é o destaque do campeonato, a realidade é essa. Vamos lá, segundo a informação do Globo Esporte, atenção, Paulo Henrique está na pré-convocação de Carlos Ancelotti para a seleção brasileira. A CBF comunicou os clubes que têm jogadores na lista neste final de semana. A convocação definitiva será na próxima segunda-feira, dia 25. Então, dia 25, segunda-feira, a gente vai saber se o Paulo Henrique vai ser convocado ou não. Ou só se ele estava na pré-lista de convocados do Ancelotti, pelo menos. Pelo menos já é uma evolução, né? Paulo Henrique, que é muito merecido, na minha opinião. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Paulo Henrique merece a convocação ou não? Deixa aqui pra mim a sua opinião, tá? Na minha opinião, sim. Paulo Henrique hoje tem um dos melhores números do Campeonato Brasileiro como lateral direito. Até mesmo números melhores do que o Wesley, que foi pra seleção, do que o Arana, que foi pra seleção, do que o próprio lateral do Cruzeiro. Esqueci aqui agora o nome. O William do Cruzeiro, que também foi para a seleção. O Paulo Henrique hoje ele tem o melhor número de lateral direito, de laterais, eu acho que em conjunto, do futebol brasileiro. Então, cara, se o cara tem os melhores números, quem assiste a partida do Vasco da Gama sabe que ele é um jogador que faz diferença. O cara marca pra caramba, corre a beça, né? Ataca bem pra caramba também. Falta melhorar nos cruzamentos, mas melhorando isso, fica um jogador completo. Então, na minha opinião, Paulo Henrique sim merece essa convocação e não é questão de clubismo, é realidade, né? Sempre falo pra vocês que é realidade, não é porque hoje o Vasco ele tá lá embaixo na tabela do Brasileirão que não tem jogadores que se destacam. Claro que tem, e o Paulo Henrique é o exemplo disso, que é um lateral direito do Vasco que hoje tem os melhores números do Brasil como lateral. Como que você não vai convocar um cara que tem os melhores números do Brasil como lateral? Então, merecida essa pré-lista, pelo menos, do Paulo Henrique, e espero que ele seja convocado na segunda-feira, dia 25. Agora, o problema é, né? A seleção, ela tem meio que uma situação ali que o jogador vai pra lá e acaba se machucando. Espero que isso não aconteça com o Paulo Henrique, né? Enfim, vamos pra outra informação, que eu acho que é a informação mais importante desse vídeo, que é sobre a negociação do Vasco com o meia Matheus França do Crystal Palace, isso mesmo. Vamos lá, informação dada pelo Lucas Pedrosa, tá? É o seguinte, Vasco negocia empréstimo do meia Matheus França do Crystal Palace da Inglaterra, da Premier League. Os representantes do jogador viajaram à Inglaterra para conseguir a liberação do jovem de 21 anos. O Cruzeiro também tem interesse no jogador. Então, pra você ver, o Cruzeiro que tá brigando lá pelo topo do Brasileirão, tá querendo a contratação também do Matheus França. Só que o Vasco tá em estágio mais avançado do que o Cruzeiro. Cara, informação importante pra gente saber, parece que o nosso Vasco ele acordou no mercado da bola, né? Parece que realmente, talvez, essa goleada sobre o Santos no domingo foi a virada de chave do Vasco da Gama, até mesmo na janela de transferências. E o Vasco precisa contratar não só atacante, mas também pro sistema defensivo, né? O nosso sistema defensivo é bem fraco hoje em dia. Enfim, informação super importante e tá aqui também, ó. Informação do Gui Abraão. Matheus França está animado com a possibilidade de trabalhar com Fernando Diniz. No Vasco, o clima é de otimismo pelo acerto. E há quem acredite em um desfecho que seja positivo, esteja próximo,
tá? Então olha aí, né? Provavelmente nesses próximos dias, ou até mesmo hoje, daqui a pouco, dependendo de que horário você está assistindo esse vídeo, o Matheus França pode estar fechado com o Vasco da Gama. Então, cara, é um jogador que se destacou, né, no time da Gávea, nosso rival, e é um excelente jogador. Gosto do Matheus França, né? Acabou não dando muito certo lá na Inglaterra. Ele vindo pro Brasil novamente iria ajudar muito o Vasco da Gama, na minha opinião. Então tá aqui, ó. O meia, inclusive, foi indicação do técnico Fernando Diniz, tá? E também do diretor técnico do Vasco, Felipe Loureiro. Olha o Felipe aí aparecendo, né? Mostrando pra gente que ele realmente trabalha, né? A gente fica brincando aqui falando, o Felipe, ele, pô, parece que não trabalha, o Felipe é sumido, não aparece e tudo mais, tá aí, ó. Então tá aí o Felipe indicando jogadores, né, para o Vasco da Gama contratar. Então informação importante para você saber. E outro ponto, o que vocês acham sobre o Matheus França? Acham um bom jogador? Não acham? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Bom, e um outro ponto, não é porque ele é um jogador que é cria do time da Gávea que ele não é vascaíno. Vamos lá, olha aqui, ó. O Marlon Gomes, né, do Vasco da Gama, que era do Vasco, foi vendido do Vasco ao Shakhtar, né? Postou uma foto, uma imagem com o Nenê e com o Figueiredo, quando o Vasco ganhou algum jogo, não me lembro qual jogo que era esse, né, mas acho que foi contra o Flamengo até mesmo, você vê aqui pelo Maracanã que tava vermelho, né, era mando de campo do Flamengo, acho que foi aquele jogo que o Vasco venceu com o gol do Pumita fora da área, né, e o Marlon postou isso. E aí, cara, olha quem curtiu a publicação do Marlon, Matheus França, né, que na época ele tava jogando no Flamengo, inclusive. Então, pra você ver, né, esse aqui é um ponto muito importante pra gente poder saber em relação a isso, de que o jogador parece ser vascaíno, ou era amigo do Marlon Gomes, não sei, tá? Mas sei que ele curtiu a publicação do Marlon nas redes sociais. O jogador que tava jogando no rival, curtindo do outro rival, né, porque ele tava no Flamengo, vai curtir foto do Vasco, não tem muito nada a ver. Então, cara, é um jogador que pode ser vascaíno, né? Pode ser vascaíno, e se não for vascaíno, ele tá por dentro ali de como que tá a situação do Vasco da Gama. Pode pedir também uma sugestão, uma ajuda do Marlon, né, lá dentro. Marlon que conhece muitos jogadores que estão lá no Vasco hoje. Enfim, cara, é importante a gente saber sobre isso. É um jogador que é muito bom jogador, a realidade é essa. Vamos aos números do Matheus França, pessoal, pra gente poder saber sobre ele. É um jogador bem novo, de 21 anos de idade, né, nasceu no Rio de Janeiro. Ele tem 1,84 de altura, ele joga também como meia ofensivo, né? E ele é antigo jogador convocado para a seleção sub-20 do Brasil, tá? Ele tem contrato com o Crystal Palace da Inglaterra, pessoal, até o dia 30/6 de 2028. Então ele tem ainda mais 3 anos de contrato, 2 anos e meio de contrato com o time da Inglaterra. O valor de mercado do Matheus França hoje é de 10 milhões de euros. Cara, é muito dinheiro, né? Quase ali, mais que 100 milhões de reais, praticamente, 80 e poucos milhões. É muito dinheiro, querendo ou não. Ele joga como meia ofensivo, sua principal função é meia ofensivo. Ele joga também como ponta direita e também como ponta esquerda. São as posições secundárias que dá para improvisar o jogador ali. Ele consegue também jogar bola por esses lados, tá? É um jogador, pessoal, que foi vendido do Flamengo ao Crystal Palace por 20 milhões de euros. O cara, foi dinheiro pra caramba, né? Na época, foi mais de 100 milhões de reais que o Flamengo conseguiu vender o jogador ao Crystal Palace da Inglaterra. Eu conversei com um amigo meu flamenguista, ele falou que ele era um bom jogador, né? Que ele surgiu no Flamengo como um cara que, pô, podia dar muito certo. Acabou que não foi esse baita jogador todo, mas era um jogador que era bom de bola. Quando ele entrava, ele fazia diferença no campo e tudo mais. Então isso é um ponto importante pra gente poder saber sobre o Matheus França. É um jogador que fez 9 jogos na Inglaterra, né, pelo Crystal Palace, nessa temporada agora. Fez 1 gol e 1 assistência e tomou 1 cartão amarelo, tá? O problema é, ele teve uma lesão recentemente, cara. Ele teve uma lesão recentemente, né? Na época ele tava no Crystal Palace. Foi essa aqui, ó, fratura na grelha costal. Eu não sei nem onde faz isso, faço nem ideia de onde seja isso, mas provavelmente seja nas costas, né? Porque tá falando aqui costal. Então eu não sei, mas é um jogador que teve esse problema aí, né? E não é de hoje, teve um problema desse também lá em 2024, tá? Então eu não sei se é um jogador que vai chegar no Vasco hoje já pra jogar, não sei como que é. Vamos dar uma olhada na temporada 23 e 24 dele, que ele também estava na Inglaterra, ele fez 14 jogos, 0 gols e 2 assistências, tá?
E aí na temporada 22 e 23 que ele estava no Flamengo, né, que aí o Crystal Palace comprou o jogador, ele fez 29 jogos no Flamengo, 3 gols, 0 assistências e 1.058 minutos jogados. Essa aqui foi a temporada que o Flamengo foi campeão também de algumas coisas e tudo mais. Tinha um time muito forte, né, como tem hoje ainda, né, e acaba que ele não tinha tantas oportunidades, mas as oportunidades que ele tinha, ele entrava em campo e fazia diferença. Então um jogador que é bom de vir pro Vasco da Gama, né? Vamos dar uma olhada no histórico de lesão dele, isso aqui que preocupa a gente, né? Ele teve uma lesão também recentemente, 25, 26, né? Ele teve uma lesão há pouco tempo atrás, inclusive. Olha aí, ó, ficou 48 dias fora, perdeu 5 jogos. Olha aqui, ó, ele ficou até o dia 29/8/2025. Então ele vai ficar até dia 29, né, sem jogar, por uma lesão de rompimento dos adutores, olha aí. Desde o dia 13/7 que ele tá machucado. Cara, o problema é esse, né? Em relação ao Matheus França, o problema é esse. Não sei se ele vai chegar no Vasco pra jogar, praticamente eu acho que não. Então isso que me deixa com o pé atrás em relação a essa situação do Matheus França. Agora o problema o problema não, o ponto positivo é que é um jogador, pessoal, que o Crystal Palace ele quer emprestar ao Vasco e o Vasco não vai pagar nada. Pela negociação, seria um jogador que o Vasco só arcaria com o salário do jogador, entendeu? Que creio que não seja tão alto, eu acho, tá? Depois eu te vai dar uma pesquisada maior e eu trago pra vocês no vídeo de daqui a pouco durante a tarde. Mas eu acho que os números, né, que o salário do Matheus França não é tão alto. Então o Vasco, o jogador viria de graça pro Vasco da Gama, com o Vasco arcando somente os salários. E eu ouvi falar que o Crystal Palace quer pagar pelo menos 80%, né, do salário do jogador. O Crystal Palace, a intuição, né, do Crystal Palace em fazer é emprestar o jogador para ele pegar uma rodagem maior, né? E aí por isso que o Crystal Palace quer emprestar para algum clube e arcar com boa parte do salário e o Vasco pagar o resto. Cara, se for por isso, traz. É um jogador que pode dar certo aqui, se dando certo a gente vai agradecer, né? Se não der certo também, não tem problema nenhum. É um jogador que tá vindo de graça, o Vasco não vai gastar tanto dinheiro nele. O que vocês acham aí sobre Matheus França? Deixa sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Bom, uma outra informação, pessoal, é sobre o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, né? O Cuesta que tá nessa novela com o Vasco da Gama, ou Vasco, ou Spartak Moscou da Rússia, enfim. E a situação que tem é a seguinte, segundo o Julian Capera B, o Spartak Moscou melhora a proposta e deve acertar com Carlos Cuesta, zagueiro especulado no Vasco da Gama. Então tá aí, o Spartak Moscou tem mais dinheiro que o Vasco, isso é nítido e tá na cara, só que o Vasco tá naquele método de convencimento, né? Até porque é um jogador que joga lá no Galatasaray e ele iria jogar no futebol russo. E no futebol russo, por conta dessa guerra que tá tendo lá e tudo mais, acaba que não tá tendo tanta visibilidade. A galera vai mais pra lá mesmo por conta do dinheiro. Igual o Gerson foi, vocês viram, né? O Gerson do Flamengo foi lá pro Zenit da Rússia e tá nada de feliz, né? Mas o dinheiro tá na conta. Isso que pro jogador importa, né? Pra alguns jogadores. E pro Carlos Cuesta vai ser a mesma coisa, até porque no Brasil, se ele estiver jogando no Vasco da Gama, que tem uma das maiores torcidas do mundo, cara, ele teria muito mais visibilidade e a chance seria muito maior dele ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem, 2026, pela seleção da Colômbia. Lá na Rússia, já não vou dizer se seria a mesma coisa. Então, cara, enfim, ele tá indo mais por conta do dinheiro. A realidade é essa, né? E aí tá aqui, ó, Carlos Cuesta entrou em um acordo dos termos com o Spartak Moscou e seu destino deve ser o futebol russo. Então, cara, informação importante pra gente poder saber, né? Hoje será um dia decisivo pra gente saber sobre o zagueiro, mas de primeira agora, chuto a dizer pra vocês que o zagueiro não vem. E o Vasco, inclusive, já tá buscando outro zagueiro no mercado da bola. Fiquem atentos aí que daqui a pouco vai ter um vídeo novo no canal pra você saber que zagueiro é esse, beleza? Tamo junto, pessoal! Deixa o seu like nesse vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Olha aqui, ó, estamos com 11.163 inscritos, obrigado pela moral de todos vocês. Continua deixando o like, se inscrevendo no canal, clica no botão de hypar que é muito importante, comenta a sua opinião aqui nos comentários. Paulo Henrique merece essa seleção brasileira, não merece? O que vocês acham sobre o Matheus França? E o que vocês acham também do Carlos Cuesta, zagueiro do Vasco? Do Vasco não, né? Ó, será se foi um spoiler? Não sei, né?
mas o zagueiro colombiano Carlos Cuesta ia optar jogar no futebol russo do que no Vasco da Gama. O que vocês acham aí? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas.